E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Essa foi a resposta dada por Jair Bolsonaro a uma jornalista na porta do Alvorada que o questionou sobre os números de morte no Brasil, em termos absolutos, ter ultrapassado os da China, que foi aí o epicentro da Covid-19. Essa declaração dele absurda, em termos de sensibilidade para com os mortos, também esconde uma sutileza, digamos assim, teológica na sua fala. Obviamente que o nome do meio de Bolsonaro é Messias, então ele não mente quando diz que é Messias. Só que de Messias ele só tem o nome do meio. Contudo, ele brinca, né, com esse sobrenome para alimentar no imaginário dos seus apoiadores, defensores. Ironicamente, os que se mantêm até hoje ainda defendendo com todo ardor são os cristãos, e não só os neopentecostais, mas católicos, cristãos do protestantismo histórico e também pentecostais. Ele usa esse sobrenome dele para alimentar uma aura de messianismo ao redor dele. Mas é importante a gente entender o que é o Messias, o que é o movimento messiânico, para a gente extrair a sutileza das falas desse governo que sempre tenta jogar com simbolismos, sentimentos para manipular uma parcela do eleitorado. Em primeiro lugar, a palavra Messias deriva do hebraico Mashiach, que quer dizer ungido, que era quando uma figura carismática na antiguidade ungia um rei ou ungia um profeta com óleo, e ali ele era investido de uma autoridade divina. Obviamente que dentro da cultura judaica, esse ungido, fosse um rei ou fosse um sacerdote, um profeta, ele não substituía Deus. Mas na verdade ele era alguém, em tese, escolhido por Deus, proclamado por um líder popular para executar os planos de Deus. Logo, esse ungido era alguém falível, ou seja, alguém passível de cometer erros, alguém que poderia ter suas atitudes corrigidas. A principal figura de ungido no Antigo Testamento é justamente o rei Davi, que teve uma vida bastante controversa, bastante controvertida, seja quando assediou o trono de Saul, ou quando a Bíblia narra que ele praticamente expôs um general, seu Urias, a perigo para que pudesse desposar a sua mulher, a sua esposa. Mesmo assim, ele é tratado como um ungido de Deus, não porque fosse infalível, mas porque, em tese, seria alguém escolhido para levar a cabo os planos de Deus para o povo de Israel. Curiosamente, Bolsonaro, que se diz Messias a partir do seu nome do meio e brinca com essa ideia de Messias em relação ao eleitorado que o apoia, nessa parcela de brasileiros que o apoia, é tratado pelos seus apoiadores como alguém infalível. Ou seja, tudo que ele diz está certo, é como se Bolsonaro fosse um tipo de falso Messias. É como se fosse alguém que substituísse o próprio Deus, porque tudo que ele fala está certo, tudo que ele fala tem justificativa, tudo que ele fala foi mal interpretado, segundo é sustentado pelos seus apoiadores. Só que o falso messianismo de Jair Messias Bolsonaro não para por aí. Se a gente andar mais um pouquinho na história, a gente vai ver que o messianismo ele foi um movimento muito vigoroso e muito bem estruturado no primeiro século da era cristã. O que acontece era o seguinte: o território do antigo Israel, a região, incluindo a região da Judéia ao sul e da Galiléia ao norte, foi dominado pelos romanos ali na virada antes da era cristã para a era cristã. E os romanos eles não chegaram nessa região para brincadeira. Uma das primeiras medidas deles foi estabelecer um recenseamento, né, que era você fazer o povo daquele local declarar quantos bens e rendas tinham, sobretudo bens agrários, para que pudesse vir uma taxação pesada por parte do Império, confiscando bens agrícolas, da população rural e tudo mais. Jerusalém era a capital do antigo reino de Judá, que era uma área mais urbana, e a região da Galiléia, mais ao norte, era uma região rural, onde você tinha muitos pastores, criadores de pequenos rebanhos, agricultores, e foi dessa região que saiu Jesus de Nazaré para o seu ministério. Mas não foi só Jesus de Nazaré que saiu dessa região. Eu tenho um livro aqui bem interessante, não é o livro do Donizete Scardelai, Movimentos Messiânicos no Tempo de Jesus. Ele relaciona pelo menos aqui alguns 5, 6 profetas que saíram da região da Judéia. Judas Galileu, Atronges, Simão de Giscala, Sarmão Ben Giora, Menahem, que foram
Quem foram essas figuras? Foram homens que organizaram movimentos de libertação da Galileia, de libertação da Judéia, do jugo romano. Eram homens simples que saíam das regiões rurais, organizavam uma espécie de exército paramilitar e iam pelejar contra Roma em prol da libertação nacional, em prol do bem-estar do povo. E quando a gente compara o Jair Bolsonaro, o autoproclamado Messias, se dizendo Messias, chega a ser uma piada, porque Bolsonaro ele não tem nenhuma empatia com o povo brasileiro. O fato dele se dizer Messias e não poder fazer milagres sucedeu a um e daí diante das mortes dos brasileiros. Diferentemente de Jesus de Nazaré, o Messias dos cristãos. E parece que os cristãos não se dão conta disso, né? Porque buscam, uma parcela desses cristãos brasileiros buscam em Jair Bolsonaro um Messias, como se não tivessem Jesus Cristo como seu Messias. É uma grande ironia, né? Mas voltando a essa questão do messianismo do primeiro século, todos esses Messias, para além de Jesus de Nazaré, os outros que eu citei aqui, tinham em comum um programa que era o bem-estar do povo e a libertação do domínio estrangeiro. O Bolsonaro é tudo ao contrário. Ele nos coloca de joelhos diante dos Estados Unidos, ele celebra acordos com países de extrema-direita, que não têm a mínima relevância mundial, mas que têm oprimido os seus povos nos seus territórios, esse é um traço dele. E outra que ele não demonstra nenhuma empatia, ele não está nem um pouco preocupado com o bem-estar do povo. O Brasil tem aí quase 400 bilhões de dólares em reservas, mas ele é incapaz de pegar alguns desses dólares e por conta própria esse dinheiro e colocar na mão dos pobres para que eles possam sobreviver esse período aí de distanciamento social, isolamento social perante a epidemia de Covid. Ele quer que as pessoas voltem a trabalhar dentro de um sistema econômico brasileiro que não proporciona riqueza ao trabalhador, pelo contrário, que não reparte riqueza, que não reparte poder. Ele quer que a gente volte para trabalhar dentro desse sistema econômico que já estava estourando de desemprego para sustentar os magnatas do nosso país. Em outras palavras, esse Bolsonaro que se diz Messias, esse Bolsonaro que faz um jogo de palavras com seu nome para se dizer Messias, ele na verdade é um falso Messias. Porque o programa messiânico dele, entre aspas, é todo o contrário. É o de colocar o Brasil de joelhos diante das potências estrangeiras e, ao mesmo tempo, colocar o povo para o trabalho numa condição que não é a do seu bem-estar, numa condição que o subjuga. Então eu só posso concluir dizendo, esse que se diz Messias e não pode fazer milagres, ele não devia estar fazendo milagre, ele devia estar fazendo o que se espera dele, sendo solidário com o povo, sendo no mínimo empático com as mortes, respeitoso com as famílias enlutadas e está proporcionando um bem-estar ao povo no momento em que ele mais necessita, porque não pode trabalhar devido ao isolamento social. Ele deveria estar propiciando o mínimo de bem-estar, transferindo renda para quem não está podendo trabalhar, quem não está podendo se manter, quem não está podendo se sustentar. A conclusão a que chegamos não pode ser outra. Jair, falso Messias, Bolsonaro, inimigo da nação, inimigo do Brasil. Repito, falso Messias.